Olá pessoal, nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre a teoria de Rogers, vamos discutir um pouquinho os fundamentos dessa teoria, bora lá? Então nesse vídeo da sequência a gente vai começar a falar um pouquinho sobre Rogers, né, que é esse teórico que a gente vai estar estudando aqui na nossa disciplina de Psicologia da Educação. Esse teórico, né, assim como todos os outros que a gente está estudando aqui na nossa disciplina, ele é autor de uma teoria, né? Essa teoria, como todas as outras, também tem um nome, e a gente vai estar chamando ela aqui de não diretivismo, né? Esse é o nome dessa corrente teórica aí que Rogers vai fundar dentro do campo da psicologia e que vai ter muitas interferências também aqui na área da educação, né? Então, nesse vídeo da sequência, a gente vai se situar um pouquinho, vai entender um pouquinho o que é essa teoria do não diretivismo, quais são as origens dela, né? De onde que vieram essas ideias, né? Em que momento histórico surge essa corrente teórica, né? Mas bora começar, né? Antes da gente entrar em Rogers propriamente, né? Antes da gente falar sobre em que ponto aí da psicologia, da história da psicologia vai se situar a teoria do Rogers, vamos só relembrar um pouquinho aqui algumas teorias que a gente já conheceu na nossa disciplina aqui e que aqui na nossa discussão teórica, né, elas vão estar recebendo alguns nomes, né? A gente vai falar aqui sobre a existência de uma primeira força teórica, né? De um primeiro grupo de teóricos, um primeiro grupo de pesquisadores, de pensadores aqui do campo da psicologia, né, que vão ter muito impacto na educação. A gente vai falar na sequência sobre uma segunda força e Rogers seria essa pessoa, né, esse psicólogo que vai estar inaugurando o que a gente chama aqui de terceira força, né? Então, antes da gente entender Rogers, ou antes da gente entender essa terceira força, vamos só lembrar um pouquinho o que eram, ou quais são essas correntes teóricas aí que eram a primeira e a segunda força, né? A primeira força em psicologia, ela está associada a termos como impessoal, objetivo, experimental, positivismo, operacional, laboratório, né? Teve uma das duas teorias que a gente já discutiu até agora que se relacionava muito com todos esses termos, né? Uma teoria que se propunha muito científica, muito objetiva, né? Que foi formulada toda ali em cima de experimentos, inclusive experimentos realizados em laboratório, né? Vocês já devem estar entendendo sobre qual teoria eu estou falando, né? Mas espera lá que a gente chega nela. A segunda força, né, ela está mais associada a termos como teoria do inconsciente, né, a gente falou sobre termos como instinto, né, ou instintivo, a gente falou sobre pulsão, né, ou seja, você também já está entendendo aí em qual teoria eu estou chegando, né? Basicamente, quando eu falo sobre impessoalidade, objetividade, né, uma teoria muito experimental, muito comprovável em laboratório, eu estou falando basicamente do behaviorismo, né, que vocês já conhecem, que a gente já estudou, por exemplo, quando a gente estudou Skinner aqui na nossa disciplina, né? Por outro lado, quando eu falo em inconsciente, em pulsões, em instintos, né, eu tô falando em quem? Eu tô falando na psicanálise, né, que também foi uma teoria que a gente estudou aqui na nossa disciplina quando a gente estava estudando Freud, né? Então a gente já viu esses dois grupos de teóricos, os behavioristas e os psicanalistas, né? E basicamente a gente já conseguiu situar esses dois grupos de teóricos no que a gente vai chamar aqui de concepções sobre a natureza do desenvolvimento, ou a natureza da aprendizagem, né? De onde que vem a aprendizagem, de onde que vem o desenvolvimento das pessoas, né? Basicamente, esses dois grupos de teóricos, eles vão estar dizendo pra gente que, né, o pessoal lá da primeira força, os adeptos do behaviorismo, eles acreditam que as pessoas se desenvolvem ou as pessoas aprendem simplesmente porque elas recebem pressão de um ambiente, porque elas recebem pressão do meio, né? É o meio que nos faz quem somos, né? Em termos de pessoa, do que a gente sabe, do que a gente se torna na vida, né? Vocês devem de lembrar, é aquela teoria que está muito associada com a ideia da tábula rasa, né? Ou seja, a pessoa, o estudante, ele nasce sem saber nada, ele
nasce como uma folha em branco, e essa folha vai ser preenchida, né, simplesmente por aquilo que o ambiente escreve dentro dela, né, ou seja, o ambiente, ele é o papel mais preponderante ali no desenvolvimento, na aprendizagem, né. Mas a gente também já consegue situar aqui nesse momento da nossa discussão, né, a psicanálise num polo oposto a esse que a gente está discutindo, né? Os adeptos aí da psicanálise, eles vão acreditar no determinismo biológico, né? Ou um determinismo biologicamente aqui, ou inconscientemente orientado. O que que significa isso, né? Lembra lá da teoria de Freud? Quem nós somos, né, ou as ações que a gente faz no dia a dia, elas são determinadas pelo quê? Elas são determinadas sempre pelo nosso inconsciente. Tudo bem, algumas são conscientes, né, quando eu, sei lá, aperto o botão aqui, eu tenho na consciência que eu quero fazer uma transição entre telas, né, quando eu aperto o botão de volta, eu sei, eu estou fazendo algumas ações que são deliberadas, mas muito, né, o grosso daquilo que a gente faz no nosso dia a dia, de acordo com os psicanalistas, são ações inconscientes, né? O nosso inconsciente que modela boa parte das nossas ações, para não dizer todas, né? Porque até mesmo aquelas que a gente faz conscientemente, elas estão sendo ditadas em alguma medida pelo nosso inconsciente, né? Pois bem, a partir do momento em que a teoria descreve que existem coisas que a gente faz sem que necessariamente a gente tenha aprendido, sem que necessariamente alguém tenha nos ensinado, que a gente faz simplesmente porque o nosso inconsciente está ditando, né? À medida que os psicanalistas assumem, né, os adeptos da psicanálise, assumem esse posicionamento, eles estão dizendo pra gente que as aprendizagens ou os desenvolvimentos das pessoas, eles acontecem simplesmente como um determinante biológico. Todo mundo nasce pronto para ter um inconsciente. Então, todo mundo nasceu pronto para ser determinado pelo seu inconsciente, né? Essa é uma forma de determinismo biológico que a gente diz, né? Como se as pessoas já nascessem determinadas para ser quem elas vão ser lá no futuro, né? Ou seja, é uma forma de inatismo. Esse é o posicionamento dos psicanalistas mais ortodoxos, né, dos mais defensores das ideias originais de Freud, mas mesmo a psicanálise hoje em dia ela já se transformou muito, né, outros teóricos vieram depois de Freud, repensaram, reformularam algumas ideias do autor, né, e hoje em dia já se aceita que existe uma influência do meio social aí, né, são os teóricos mais neo-freudianos que a gente diz. Mas basicamente, o que a gente pode dizer? Que a primeira força, que está relacionada lá ao behaviorismo, a Skinner, ela acredita que é o meio, que é o ambiente que determina quem a pessoa vai ser. E pronto, acabou. Ninguém nasce determinado para ser alguma coisa. E os adeptos da psicanálise vão dizer, né, os adeptos da segunda força, vão dizer o contrário, né, que sim, as pessoas nascem pré-determinadas para ser algumas coisas e, na verdade, esse pré-determinismo, ele é ditado pelo inconsciente, né, o inconsciente das pessoas que faz elas serem o que elas são, agirem como elas agem, né, isso foi o que a gente já estudou lá quando a gente estava visitando Freud, aqui na nossa disciplina, né. Pois bem, como eu dizia para vocês, a teoria de Rogers, ela se situa aqui nesse panorama como o que a gente vai chamar de uma terceira força, ou seja, ela vai se opor a tudo aquilo que foi ditado, tudo aquilo que foi construído, que foi teorizado pela primeira força e pela segunda força, né? Ou seja, ela vai se opor ao behaviorismo e à psicanálise, né? Mais especificamente, o que a teoria aqui de Rogers, né? O que a terceira força vai estar propondo, né? Ela vai estar mais associada a termos como fenomenológico, existencial, psicologia da saúde e do crescimento, ciência da experiência interior. Repara que a gente está usando termos agora que são até um pouco mais subjetivos, né? São termos que não tem toda aquela objetividade, aquela precisão científica, por exemplo, do behaviorismo, né? E a gente também já vai especificar, entender um pouquinho melhor aí o que querem dizer termos como fenomenológico, existencial, né? Pera lá que a gente já chega nessas palavras, né? Basicamente o que a gente vai estar discutindo aqui, né, é uma psicologia fenomenológica e humanista também, né?
a gente vai estar falando então sobre essa teoria de Rogers, que é chamada de não diretivismo, e que vai estar associada com tudo isso que a gente falou, né? Com essa psicologia fenomenológica, com a fenomenologia, que é uma corrente dentro da filosofia, né? Com o existencialismo. Então a gente vai falar sobre termos muito diferentes de tudo que a gente já discutiu até aqui, né? Em Freud e especialmente em Rogers, né? O que é a crença, né? Qual é o posicionamento da terceira força, qual é o posicionamento de Rogers, né? Teóricos alinhados com Rogers aqui acreditam no autodeterminismo, ou seja, as pessoas nascem determinadas para serem algumas coisas, né? Mas aqui é um autodeterminismo que vai ser orientado pela experiência, ou seja, as pessoas nascem pré-determinadas para serem certas coisas, mas são as experiências que essas pessoas constroem, né, ou são aquelas experiências que elas são possibilitadas construir, que vão permitir o afloramento daquelas coisas que as pessoas nasceram para ser, né? Então, existe aqui em Rogers também uma forma de autodeterminismo, do mesmo modo que a gente já tinha visto um autodeterminismo, por exemplo, lá em Freud, né? As pessoas nascem pré-determinadas para serem certas coisas, né? A gente vai continuar tendo essa mesma ideia aqui em Rogers ainda, só que agora é um pré-determinismo diferente, né? Um pré-determinismo mais experiencial, né? A pessoa se constrói, né? A pessoa, na verdade, permite, ela consegue aflorar aquilo que ela nasceu para ser, simplesmente se ela tiver a oportunidade de desenvolver experiências no seu dia a dia que vão permitir a natureza dela se desabrochar, né? Aquelas coisas que ela nasceu pronta para ser, né? Então parte-se aqui, né, na teoria de Rogers, da crença de que o homem se constrói a si próprio, né? Ou seja, o aprendiz, o estudante, se constrói a si mesmo. Ele não é alguém forjado, ele não é alguém construído pelo professor, pelos pais, ou seja, ele não é alguém construído de fora para dentro, né? Ele é alguém que se constrói a si próprio, ou seja, é ele que se constrói de dentro de si mesmo, né? É o aprendiz que determina ou que deve determinar quem ele próprio vai ser, né? Ou seja, é uma forma de autodeterminismo, né? Então é o aprendiz, é o homem que se constrói a si próprio, e como ele se constrói se constrói experimentando, né? Sendo livre para poder experimentar coisas no mundo. Então, esse, assim, resumidamente, é o posicionamento de Rogers, né? É lógico que a gente tem muita coisa para esmiuçar, a gente tem que entender aí os antecedentes filosóficos dessa teoria, né? Mas, grosso modo, é basicamente esse o posicionamento que a gente vai ver Rogers defendendo, né? Nos textos que a gente vai ler, e a gente vai ler aqui na nossa disciplina, inclusive, textos escritos pelo próprio Rogers, né? Que é uma coisa que a gente não vai ver em nenhum outro teórico, tá bom? E eu tô fazendo isso com vocês porque ele é um teórico muito acessível. Acredito que vocês vão gostar muito de ler ele e de se embrenhar aí nessa teoria dele. Então, bora começar agora a nossa discussão, bora se esmiuçar um pouquinho aí dentro desse campo, entendendo um pouquinho os antecedentes dessa teoria do Rogers, né? Os antecedentes do não diretivismo ou da terceira força aqui em psicologia. Como eu falei para vocês, né, a gente tinha algumas palavras aí que vinham associadas com a terceira força, né, como por exemplo fenomenologia, existencialismo, né. Vamos entender um pouquinho o que é isso, né? Quando eu falo em todas essas palavras, eu estou me referindo aqui a correntes de pensamento que vem lá do campo da filosofia, né? E essa vinculação da psicologia com a filosofia, ela não é uma coisa que o Rogers vai inaugurar, né? É interessante a gente pensar que as primeiras pessoas a falarem sobre, a teorizarem sobre, a escreverem, a pensarem sobre a mente humana, sobre a psique humana, ou seja lá como a gente for definir isso, né? Ou seja, os primeiros a pensarem sobre essa coisa que a psicologia veio a estudar anos e anos e anos mais tarde, os primeiros foram os filósofos, né? Inclusive os filósofos gregos, né? Então a psicologia, ela nasce de dentro da filosofia, né? Então não é assim muito, né, inaugurado por Rogers, né? Essa coisa de um filósofo, né, ou melhor, da filosofia, de filósofos estarem sendo trazidos para dentro do campo da psicologia, tá bom? Então por isso a gente vai ver que Rogers, e a teoria de Rogers, se vincula muito a algumas teorias psicológicas, perdão, a algumas teorias filosóficas, né?
A primeira delas é a fenomenologia, né? O que a fenomenologia defende, o que ela acredita, né? É que a verdade, ela não se apresenta à experiência. Como assim, né? A verdade, ela está em cada momento da experiência, ou seja, o conhecimento sobre o mundo, sobre o que as coisas são, ele não é algo que está dado pronto. Ele é algo que se constrói à medida que a gente vive as situações, à medida que a gente experimenta o mundo, né? Então, a verdade, que é essa grande coisa buscada aí pela filosofia, né? Aquelas coisas que às vezes a gente, professor, espera ensinar para os nossos alunos, né? Então, as verdades, elas não são coisas que são dadas prontas, né? Elas não se apresentam então à experiência. Elas são coisas que a gente constrói à medida que a gente experimenta o mundo, à medida que a gente vai agindo sobre o mundo, que a gente vai conhecendo o mundo, né? Então a verdade é algo que se constrói, né? Isso que a fenomenologia vai defender. A verdade não é uma coisa pronta que está dada lá no mundo e a gente precisa ir lá e resgatar ela naquela prateleirinha onde ela foi morar. Não, a verdade é uma coisa que a gente constrói, né? À medida que a gente vive, à medida que a gente experimenta o mundo, né? Ela não é algo dado de antemão, né? Esse é o pensamento de Hegel, de Husserl, todos esses filósofos, né? Mas a teoria do Rogers, ela também vai se vincular ao existencialismo, né? O que o existencialismo defende, né? Que a essência do homem é a sua existência, né? Por isso o nome da teoria. Ou resulta da sua existência, né? Ou seja, quem que é o homem? De novo, é alguém que se constrói à medida em que vive, né? É alguém que se constrói durante o processo da sua vida, não é alguém dado de antemão que a gente vai buscar lá numa prateleirinha, né? Não é uma figura ideal, idealizada, que está pronta lá no mundo das ideias e a gente vai recorrer a elas, né? Ou seja, o homem é alguém que se constrói no dia a dia, é alguém que se constrói ao longo da vida, não é alguém que está pronto em um determinado momento da vida, é alguém que está o tempo todo se construindo, se transformando, né? Por isso, a existência nunca ela nunca é algo fixo, né? Ela nunca é algo dado de antemão, né? Mas ela cria-se. A existência é um projeto, né? É um constante devir, é um constante se transformar, né? A gente vê associados a esse pensamento aí, né? Filósofos como Heidegger e Sartre. Mas a filosofia, né, ou melhor, a teoria do Rogers, ela também se vincula a essa corrente filosófica do humanismo, que acredita que a pessoa é uma entidade de valor incomensurável, né? Vocês lembram lá das aulas, provavelmente, de vocês de História da Arte, né? Vocês devem ter discutido sobre o humanismo, né? Aquele momento em que, inclusive, esse movimento que inclusive teve muito impacto na arte, né? É o recobrar o homem, é o colocar o homem no centro da arte de novo, né? E não mais a igreja ou essas entidades não humanas, né? Então é a recuperação do humano no centro do pensamento, no centro da filosofia, no centro da arte, né? E não mais o divino, o sagrado, o religioso, né? Então, a pessoa é uma entidade de valor incomensurável, né? E essa corrente também vai ter um interesse grande pelos valores humanos, por resgatar esses valores, né? Por não defender o individualismo, né? Por defender a coletividade, né? O que há de humano, o que há de social em nós, né? Então, só recapitulando, né? Rogers vai se vincular aí à fenomenologia, né? Que acredita muito no papel da experiência, da vivência, na construção das verdades, na construção das nossas visões de mundo. Vai também se valer muito ali do essencialismo, né? Do existencialismo, né? Que acredita que o homem se torna homem. O homem não é uma coisa dada de antemão. O homem é alguém que se constrói à medida em que vive, né? Também essa valorização do humanismo, né? Do homem, colocar o homem no centro do processo. Então, repara, a gente está falando muito aqui o tempo todo sobre o homem, e agora a gente pode começar a falar, o estudante não é alguém que você deve rotular de antemão, né? O estudante é alguém que está em processo, que deve ser entendido como uma pessoa em constante transformação, né? Em constante transformação de si próprio, em constante construção de si mesmo, né? Então, o homem, né, como diz o humanismo, ele deve ser respeitado. O estudante precisa ser respeitado em primeiro lugar enquanto pessoa, né, enquanto ser humano.
A gente também traz aquelas ideias lá da fenomenologia, né, que a gente estava discutindo aqui, né, que é por meio da experiência, do experimentar que a gente se constrói, que a gente constrói os nossos saberes, as nossas verdades. Então o estudante não tem que ser aquela criatura passiva que simplesmente ouve o que o professor diz, né? Ele tem que ser alguém que tem que ter a oportunidade de experimentar, de agir sobre o mundo, né? Repara que a gente está falando aqui de um posicionamento educacional que vai ser muito, muito, muito diferente, muito oposto a tudo que a gente discutiu, por exemplo, quando falava sobre Skinner, né? Skinner era o contrário disso que a gente está discutindo, né? Porque para Skinner, quem que fazia do aluno uma boa pessoa? Era o professor. Não era o estudante que se construía a si próprio, né? Não era o estudante que deveria de ter liberdade para agir como ele bem entendesse, para que ele se construísse a si mesmo. Mas era o estudante que deveria de agir conforme aquilo que era determinado, né? Conforme aquele comportamento que era modelado pelo professor, né? Então aqui em Rogers a gente vai estar num posicionamento assim de muito, né? Muito diametralmente oposto. Aqui é tudo o que a gente viu e que a gente estava discutindo quando falou sobre Skinner e sobre o behaviorismo, né? Então aqui a gente coloca o humano no centro do processo e dá liberdade, dá voz para que ele se construa da forma mais autônoma possível, né? Então esse, grosso modo, é o posicionamento de Rogers, né? Essas são as vinculações teóricas, filosóficas dessa corrente que o Rogers vai fundar aqui na psicologia, né? Mas a gente ainda pode falar um pouquinho ainda, né, sobre esses antecedentes, sobre esse contexto mais especificamente no qual o Rogers vai estar formulando a teoria dele, porque acho que isso ajuda a gente a entender muito, né, do que a gente vai discutir na sequência, né? Rogers, assim como Skinner, né, um teórico que a gente já discutiu, Rogers, ele formula a teoria dele também dentro desse contexto da sociedade norte-americana. Rogers também é um psicólogo americano, assim como Skinner também foi. Rogers está vivendo ali na mesma época do próprio Skinner, né? Numa época em que o behaviorismo, né, a primeira força, não é à toa que a gente chama ela de primeira força, né, aqui no campo da psicologia e da psicologia da educação, né? Ela é a primeira força, por quê? Não porque ela foi a primeira que surgiu em termos históricos, né? A psicanálise também estava ali sendo construída no mesmo momento da primeira força, né? Ou seja, a segunda força, ela acontece ali historicamente no mesmo momento, né? Mas por que a primeira força é a primeira força? Porque ela é a que tem mais influência dentro do campo da psicologia, né? Skinner é um teórico muito influente, né? Esse outro teórico, esse outro psicólogo norte-americano, né? Então, quando Rogers está formulando a teoria dele, a gente está nesse grande boom do behaviorismo, né? Da primeira força ali dentro da sociedade norte-americana e que também não deixa de estar sendo influenciada, né? Não deixa de ter ali a presença da segunda força, né, da psicanálise, que até hoje é uma grande referência dentro do campo da psicologia, né? Pois bem, então Rogers vai estar dentro desse contexto norte-americano, ele é também um americano, um psicólogo americano, da mesma época de Skinner, da mesma época do behaviorismo, ou seja, ele vai estar começando a trabalhar ali na década de 30, na década de 40, né, 1930, 1940. Esse contexto, né, da sociedade norte-americana, dessa época, né, você tem muito a crença na possibilidade de realização de qualquer ser humano. Isso a gente já viu quando a gente estava falando sobre Skinner, né? É essa sociedade americana que acredita que qualquer pessoa que trabalhe, que seja honesta, que batalhe, vai conseguir se realizar. A gente sabe, né, que na verdade as coisas não são tão simples assim, né? Mas é essa crença que, né, para essa época, ela até é muito positiva, né? Essa ideia de que as pessoas não nascem, né, pré-determinadas para serem boas ou ruins. Elas têm a oportunidade de mudar a sua história, né? Só que, repara, a gente está nesse mesmo contexto agora de crença nas possibilidades de realização de qualquer ser humano, só que agora a gente vai desenvolver uma teoria completamente diferente, né? Já que qualquer ser humano é capaz, então qualquer ser humano precisa ser respeitado, precisa ser valorizado nos seus esforços. A gente precisa acreditar que qualquer pessoa pode ser boa, qualquer estudante pode se desenvolver plenamente, é só a gente dar liberdade para que ele se construa a si próprio, né? A ideia lá do humanismo, do essencialismo, do existencialismo, na verdade, né?
Pois bem, nessa época também em que o Rogers está formulando a teoria dele, a gente tem uma mudança de perspectiva na sociedade americana, né, menos individualista, para uma ideia de mais responsabilidade social, né? Aqui na década de 30, a gente tá falando de um momento pós-crise, né? Lembra? Quebra da Bolsa de Valores lá na década de 20. É esse momento que a sociedade norte-americana precisa se reestruturar, precisa se reconstruir, né? Porque a gente tem essa grave crise econômica que vai realmente deixar muita gente na miséria, né? Muita gente sem emprego, muita gente aí passando fome, e a sociedade precisa se reestruturar, se organizar enquanto coletivo, né? Não dá mais pra gente defender o individualismo nessa época pós quebra da Bolsa de Valores, né? Não dá mais pra gente pensar só nos empresários que vão perder as suas receitas, né? A gente precisa pensar nesses trabalhadores que sem emprego não têm renda e também não tem como comprar as coisas que a indústria produz, né? Então não dá pra gente pensar numa perspectiva individualista mais, a gente precisa se reorganizar enquanto grupo, né? Essa é a mentalidade ali nos Estados Unidos, né? Nessa sociedade americana pós-década de 20, pós-momento de crise, né? Então, Rogers também, né, vai, digamos assim, navegar nessa onda e vai entender que a psicologia não pode ser mais essa área de estudo centrada no indivíduo, como é, por exemplo, a psicanálise, né, que vai tentar entender, que vai tentar investigar as questões próprias do inconsciente de cada pessoa. Não, a gente também não pode se centrar tanto no indivíduo, bora pensar no homem enquanto ser social, enquanto ser coletivo, né? Então são esses os contextos, né? Essa a vinculação do Rogers aí, né? No momento em que ele está construindo a teoria dele, né? Estamos falando de Rogers, então vamos apresentar a pessoa, né? O Rogers é esse senhorzinho que vocês estão vendo aí, né? Então é um psicólogo norte-americano, como a gente estava falando, é alguém que vai nascer lá no comecinho do século, né? Em 1902 e vai morrer em 87, né? Então ele vive bastante tempo aí, né? Ele vive, né? Enxerga boa parte do século XX acontecendo, né? E o Rogers tem uma história curiosa, né? Porque ele vai começar no campo da psicologia trabalhando como um psicanalista, ou seja, ele vai se vincular à segunda força antes dele estruturar a terceira força aqui na psicologia, né? Mas ele logo cria uma alternativa aos altos custos e à demora que esse tipo de tratamento terapêutico, né, a psicanálise, ele traz, né? Por quê? Porque, né, quem aí já fez psicanálise, quem já fez acompanhamento com um psicólogo que usava, né, a psicanálise ali enquanto técnica, digamos assim, né? Esse tratamento ele é demorado, né? Porque a psicanálise ela não dá resultado com poucas sessões, né? As pessoas que fazem terapia usando a psicanálise geralmente fazem anos de terapia, né? E de uma terapia que é lógico que não é barata, né? Toda semana você tá ali pagando um psicólogo para fazer seu acompanhamento. É lógico que é um tipo de terapia restritiva, né? Não são todas as pessoas que podem acessar esse tipo de serviço, né? E é um tipo de serviço demorado, né? Ou seja, é demorado, existem altos custos, poucas pessoas podem acessar. Então, Rogers vai formular aqui uma alternativa a esse tipo de tratamento, né? Rogers, em primeiro lugar, não está preocupado com a educação, suas primeiras preocupações são de psicólogo, de alguém que está trabalhando numa perspectiva clínica, né? Cuidando de pacientes. E o que ele vai desenvolver, né, em termos terapêuticos aqui é uma chamada terapia não diretiva, né, ou uma terapia centrada no cliente. O que quer dizer isso? Não é o terapeuta, não é o psicanalista quem dirige as sessões terapêuticas, né? É o próprio paciente agora, né? Ou seja, é o sujeito que vai se construir a si próprio, é o sujeito que vai determinar o andamento, inclusive do seu próprio processo terapêutico, né? O que o Rogers defendia, né, que o cliente, o paciente, ele devia ter a força orientadora dentro da terapia, né? É dele que deve impartir as orientações, que deve impartir as determinações para que o terapeuta possa fazer qualquer trabalho terapêutico, né?
E o Rogers dizia, né, que pessoas não são definições, né, não se deve definir o indivíduo. Isso ele está falando muito em oposição ao que faz a psicanálise, né? A psicanálise define os sujeitos em sujeitos neuróticos, psicóticos, né? Ela cria rótulos para tentar entender ali o comportamento das pessoas, né? Para tentar entender o modo como o inconsciente se relaciona com a realidade, etc, etc, né? E Rogers vai se opor a isso e vai dizer não, pessoas não são definições, né? A gente não pode tratar de pessoas rotulando as pessoas, né? Então não se deve definir o indivíduo, pois ele está em constante desenvolvimento. Lembra lá a vinculação dele ao existencialismo, né? O ser humano não é alguém pronto, é alguém que se constrói, que se transforma, que muda no cotidiano, né? E Rogers logo vai sair logo vai sair não, né? Ele permanece ali enquanto um psicólogo preocupado com as questões terapêuticas, com as questões do consultório, mas ele logo também entra na sala de aula, né? Ele logo também vai pensar essa psicologia mais aplicada ao campo da educação, né? Essa psicologia que não vai tratar agora de pacientes, de pessoas doentes, mas essa psicologia que se volta para entender a aprendizagem, para entender o desenvolvimento humano, né? E nesse campo da educação, o Rogers vai propor que a educação em si seja então centrada no aluno, né? E que o professor atue como um facilitador. Aí nessa hora eu preciso fazer uma pausa, né? Eu sei que a gente discutiu lá no começo da nossa disciplina que a gente não ia fazer aqui nada, nenhuma discussão relacionada lá com fundamentos do ensino da arte. A gente não ia fazer, na verdade, uma continuação daquela disciplina, mas eu preciso fazer uma parte com vocês, né? Todo mundo que está aí, que assistiu a nossa disciplina lá de Fundamentos do Ensino da Arte, deve estar lembrando, a essa altura do campeonato, das correntes pedagógicas que a gente estudou, né? Pedagogia tradicional, pedagogia tecnicista, pedagogia nova, né? Lembram disso? Quando a gente falou sobre pedagogia nova, a gente falou exatamente esses mesmos termos que a gente está vendo em Rogers aqui agora, né? Ou seja, que a educação deve ser centrada no aluno, né? No aprendiz, no estudante, e que o professor, ele não atua mais ensinando, professando verdades. O professor, ele é apenas um facilitador da aprendizagem que o aluno vai desenvolver por si próprio, né? Ou seja, essas ideias todas que a gente está vendo em Rogers, elas vão dar embasamento para aquela corrente pedagógica que a gente já discutiu lá em Fundamentos do Ensino da Arte, que é a pedagogia nova, né? Então, Rogers, inclusive, foi um teórico que deu fundamentação para a pedagogia nova, que veio dar lastro teórico para aquilo que os professores faziam em sala, né? Que os professores que se tornaram adeptos da pedagogia nova, tá bom? Então, não é mera coincidência, tudo isso que vocês estão ouvindo a gente falar aqui sobre Rogers, sim, tem tudo a ver com pedagogia nova, com aquelas correntes que a gente discutiu lá, ok? Mas bora lá então, ainda falando um pouco sobre os antecedentes, ainda tentando situar um pouco quem é Rogers, para a gente entender melhor a teoria dele. Rogers também é um psicólogo, vocês já devem estar sacando, né? Um cara super alternativo, né? Ele não vai estar trabalhando com nenhuma perspectiva muito tradicional de psicologia, né? E ele é alguém que também foi se embasar, foi se basear na filosofia oriental, né? Não só naquela filosofia que a gente discutiu lá do humanismo, do existencialismo, da fenomenologia, né? Mas ele também foi beber lá nessas fontes da filosofia oriental, mais especificamente no Zen budismo, né? E em Lao Tse. Rogers, eu trouxe aqui uma citação, né? Versinhos do Lao Tse, porque Rogers definia o seu próprio posicionamento teórico citando esses versos, né? O que dizem eles, né? O que dizia o Lao Tse e que Rogers tomou para si, né? Se eu deixar de interferir nas pessoas, elas se encarregarão de si mesmas, né? Ou seja, ele está dizendo aqui qual deve ser o posicionamento do psicólogo, do professor, né? Deixar de intervir, porque se eu fizer isso, as pessoas vão se encarregar de si mesmas, né? Elas vão assumir a autonomia sobre si mesmas, né? Se eu deixar de comandar as pessoas,
elas se comportarão por si mesmas, né? O oposto de Skinner, né? Que aquela ideia de que o comportamento ele deve ser gerido pelo meio, né? Como que você manipula um comportamento de alguém? É manipulando as consequências, é aplicando reforço, é aplicando punição. Então agora não, né? Se eu deixar de comandar as pessoas, se eu deixar de dizer o que elas devem fazer, elas se comportarão por si mesmas. Se eu deixar de pregar as pessoas, elas se aperfeiçoarão por si mesmas. Se eu deixar de dizer o que elas devem fazer, elas vão se aperfeiçoar e fazer o melhor por si próprias. Se eu deixar de me impor às pessoas, elas se tornarão elas mesmas, né? Bonito isso, né? E é o oposto, né? Eu acho que são versos que definem muito bem o oposto de tudo que a gente estava discutindo até aqui, né? Especialmente quando a gente falou sobre Skinner e sobre o behaviorismo, né? Então a terceira força, né, essa teoria que Rogers vai estar trazendo aqui para o campo da educação e que ele trouxe também para o campo da psicologia, ela é sim um manifesto contra o behaviorismo. Ela é, sim, um manifesto contra aquela escola tradicional em que o professor tem controle sobre o aluno, em que o professor manipula o comportamento do aluno, né? Ela é, sim, uma oposição muito clara e declarada a tudo isso que a gente estava discutindo, né? Então, como um resumo, né, aqui para Rogers, o homem não deve interferir na vida do outro, né? O professor não deve interferir na vida do aluno, mas sim ajudar o outro a construir a sua própria liberdade, né? O professor não deve de ir cerceando os caminhos, ele deve de ajudar aquela pessoa, o estudante, por exemplo, a construir os seus próprios caminhos, né? A descobrir a sua própria liberdade. O homem encontra a resposta por si mesmo, né? Essa crença de que se você deixar o aluno livre para descobrir por si próprio as coisas, ele vai descobrir, ele vai encontrar as respostas, né? Então essa crença muito profunda no homem, nas suas possibilidades, né? Rogers era um humanista, né? Acima de tudo, né? Ele era alguém muito adepto a essa corrente filosófica aí do humanismo, né? Mas bora entender um pouquinho, porque Rogers ele vai estar se vinculando aqui também a um outro nome, que é um nome importante dentro da filosofia, é um nome que também tem muita influência dentro do campo da educação, né? Que vocês já ouviram falar certamente, porque vocês já fizeram aula de Fundamentos do Ensino da Arte comigo, né? Rogers também vai beber um pouco na fonte de Dewey, né? Ele é um autor importante para a gente aqui no campo do ensino da arte, né? O Dewey ele fez algumas formulações sobre o ensino de arte mesmo, sobre o papel do professor de arte, né? Ele é alguém que escreveu sobre isso, né? E Rogers é alguém que vai beber nessa fonte, né? Que vai se embasar também em Dewey para propor aí a sua corrente teórica, né? O que Dewey defendia, né? Na verdade, ele fazia uma crítica ao sistema educacional tradicional. Dewey é uma das referências também da escola nova, né? Ele é um desses teóricos que vai estar, sim, se opondo muito fortemente à escola tradicional, a essa escola centrada no professor, né? Essa escola em que o centro do processo educacional deve ser o aluno, né, e não o professor. Então isso é o que Dewey defende. O professor não tem que estar no centro, é o aluno que tem que estar no centro da educação, é o aluno que tem que assumir o processo, né, é o aluno que tem que assumir a autonomia pela sua própria aprendizagem, né? E a gente pode, lógico, aqui vincular Dewey, então, a essas duas correntes filosóficas que a gente já sabe que o Rogers abraçou também, né? Que eram o existencialismo e a fenomenologia, né? Rogers, então, como a gente estava dizendo, né, é alguém que começa a desenvolver seu trabalho com uma preocupação muito terapêutica, mas que logo vai estar falando sobre educação, né? Ele é alguém que, assim como Skinner, pensou e formulou, escreveu sobre a educação, sobre o ato de aprender, sobre o papel do professor ao ensinar. Então, ele é um teórico que, ele era um psicólogo que foi falar especificamente sobre educação, né? Algo que, por exemplo, Freud não fez. Freud chegou a escrever, mas muito pouco sobre educação. Freud não chegou a dar prescrições do que os professores deviam ou não deviam fazer, né? Freud não fez esse tipo de trabalho.
Mas, por exemplo, Skinner, que a gente já discutiu, Rogers, que a gente está discutindo agora, eles são teóricos que foram falar, sim, diretamente aos professores, o que os professores deveriam, como eles poderiam agir, ou o que eles não deveriam fazer, né? Então, essa pessoa é Rogers também, né? Esse teórico, esse psicólogo que está pensando muito nas aplicações da psicologia, né? Que vai falar diretamente aos professores, né? O que o Rogers defende, né? Quais são as principais ideias dele relacionadas ao campo da educação? Em primeiro lugar, uma ênfase não no objeto, ou seja, uma ênfase não no conteúdo que está sendo aprendido, né? Mas sim na pessoa. Ou seja, para Rogers, a escola não é esse lugar onde as crianças vão para aprender X, Y, Z e W, mas é esse lugar onde as crianças devem ir para serem ouvidas, né? Não para aprender isso e aquilo e aquele outro, mas é o lugar onde elas devem ser valorizadas enquanto seres humanos, e não um lugar onde a gente simplesmente valoriza os conteúdos de ensino, né? Rogers aqui, ele não vai propor uma metodologia, né? Então ele não é um teórico que propõe, que diz aos professores, você deve fazer isso quando o aluno fizer aquilo. Lembra? Isso é Skinner, né? Quando o aluno fizer um comportamento não adequado, você faz o quê? Aplica punição ou extinção. Quando o comportamento for... Não, esse não é Rogers, né? Então Rogers não propõe uma metodologia, ele não propõe uma teoria prescritiva, ele não vai dizer tintim por tintim o que o professor deve fazer, né? Mas o que Rogers propõe? Ele propõe atitudes que o professor deve ter, né? Essas atitudes, grosso modo, vão dizer pra gente, o professor precisa respeitar o ser humano que ele tem ali na frente dele, né? O que fazer exatamente com esse ser humano, como agir, como responder, Rogers não diz, né? Mas ele diz princípios, ele propõe atitudes que o professor deve adotar, né? O foco em Rogers, né, o que Rogers defende, é que o foco da escola não deve estar em aprender, né, não é, em ensinar conteúdo X ou Y, né, em fazer o aluno aprender conteúdo X ou Y, mas sim o foco deve estar em quem aprende. Até mesmo porque as coisas que a gente aprende hoje e amanhã a gente descobre que são inverdades ou que aquele é um conhecimento incompleto e a gente precisa ficar reformulando o tempo todo as coisas que a gente sabe, porque o mundo está em constante transformação, as pessoas estão o tempo todo construindo e reconstruindo o conhecimento por aí, né? Então, mais importante do que aprender uma coisa específica, que amanhã a gente vai reformular, mais importante do que isso, é a gente valorizar a pessoa que está ali aprendendo, né? Porque somente pessoas desenvolvem pessoas, né? Então Rogers vai defender muito isso, né? Que o professor, ele precisa ter, antes de tudo e mais nada, um posicionamento humano. Ele precisa ser um ser humano. Por quê? Porque só um ser humano agindo de forma muito humana, muito espontânea, muito genuína, vai conseguir desenvolver outro ser humano, né? Ou seja, vai conseguir formar outra pessoa espontânea, genuína, autônoma e etc, etc, né? Ou seja, alguém que vai ser valorizado, que vai ser reconhecido enquanto humano, né? Rogers também vai defender aqui que o professor, então, ele deve ser autêntico, né? Ele deve ser essa pessoa que se coloca na relação com o aluno de forma autêntica, ou seja, enquanto ser humano, enquanto pessoa, enquanto alguém que sente, que pensa, que reage, né? Ou seja, enquanto alguém que tem inseguranças, muito diferente daquele professor idealizado por Skinner, né? Aquela pessoa que tem que ser muito técnica, muito precisa, que não tem que falar sobre sentimentos. Por quê? Porque não interessa o que se passa na cabeça do aluno, né? O que me interessa é o comportamento observável, objetivo, né? Repara que Rogers está indo para o oposto, né? Rogers está dizendo, não, o professor tem que se colocar na relação como alguém autêntico, como alguém que sente, como alguém que percebe, que tem suas visões de mundo, ou seja, como alguém que tem muitas coisas dentro da cabeça, né? Essas coisas precisam ser trazidas também para a relação para o aluno, né? Ou seja, o professor deve se comportar como pessoa, né? E não se esconder atrás de uma aparência profissional ou atrás de uma técnica que vai ser manipulada de forma muito rígida, né? Não, o professor é ser humano, ele é a pessoa acima de tudo, né? É isso que o Rogers vai estar defendendo, né? Não é só o aluno que tem que ser reconhecido enquanto ser humano, mas é o professor que tem que se colocar na relação com o aluno, em primeiro lugar, enquanto humano, né? Enquanto alguém que tem falhas, enquanto alguém que sente, que pensa e etc, né? Rogers ainda vai defender aqui, né, que a escola precisa ser repensada.
Ele, é lógico, foi usado como fundamentação lá pelos autores, né, pelos defensores da escola nova, então, né, que estavam propondo uma mudança na escola, ou seja, que propunham uma nova escola, uma escola nova, né. Rogers, então, também vai defender que a escola precisa ser repensada, essa escola tradicional, do modo tal como ela está, ela não funciona, ela já foi à falência, vamos pensar no modelo novo de escola, ok? O que Rogers propõe mais especificamente? Que o aluno deve poder envolver-se com o que é mais significativo para ele. O aluno não tem que se envolver com aquilo que o professor determinou que é importante que ele aprenda. O aluno tem que aprender o que ele acha que é significativo para ele, né? E como é que você vai fazer isso? Dentro de um currículo pré-estabelecido, em que todos os alunos têm que fazer exatamente a mesma coisa. Todo mundo tem que aprender matemática, todo mundo tem que aprender tal assunto dentro de matemática, né? Para Rogers, essa escola não funcionava, né? Essa escola precisava ser repensada, né? Essa escola tradicional em que todo mundo fazia tudo igual, né? E o professor, então, para Rogers, deve atuar como um facilitador, como a gente estava dizendo, né? Ou seja, como alguém que vai dar as condições para que o aluno se desenvolva por conta própria, né? Para que o aluno se construa a si mesmo. E como é que você faz isso, né? Numa escola, num sistema escolar, em que cabe ao professor dar notas, né? É o professor quem tem que dizer se está certo ou errado, em que cabe ao professor conduzir a aprendizagem dos alunos, né? Dizer faça isso, faça aquilo, não faça aquele outro, né? Como é que se faz isso nesse sistema? Então, para Rogers, o sistema escolar tradicional, ele precisa ser repensado, né? Essa escola que a gente tem aí funcionando, ela não funciona, porque ela não vai permitir nunca a valorização nem do professor, enquanto ser humano, muito menos do estudante, né? Ela não vai permitir colocar o aluno no centro do processo, que é o grande desejo aí de Rogers, né? Rogers ainda vai defender, né, ele ainda vai propor algumas soluções aqui para a escola, né? Ele vai dizer o que a escola tem que ser, que não é essa escola tradicional, né? Como é que a gente deve moldar então a escola para que ela seja uma escola que valorize o homem, que valorize o aluno, que coloque o aluno no centro do processo, né? Então, Skinner, ou melhor, Rogers propõe aqui algumas soluções para a escola. A gente vai discutir um pouquinho melhor essas soluções daqui a pouquinho, quando a gente for falar um pouco sobre o texto, né, que estava de leitura lá para essa semana, que é o Experimentos de uma Professora do Sexto Ano, né? A gente já chega lá no texto, mas tudo isso que eu vou estar discutindo aqui com vocês, a gente vai ver na prática daqui a pouquinho, quando a gente for falar sobre esse texto da professora lá de sexto ano. Mas o que Rogers propõe para essa nova escola, né, para essa reformulação da escola tradicional? Em primeiro lugar, respeito mútuo entre professor e aluno, né? Não é só o aluno que deve respeitar o professor, não é só o aluno que tem que respeitar a autoridade professoral, né? Mas é o professor que deve respeitar o aluno, ou seja, o respeito deve ser mútuo entre essas figuras, né? O aluno não deve estar submisso ao professor, né? As relações pedagógicas aqui, né, elas precisam ser mais igualitárias, ou pelo menos não ameaçadoras. O professor não tem que ser aquela pessoa que fica ameaçando o aluno de castigo, de punição, de nota baixa, né? O professor deve aceitar e confiar muito no aluno, né? Isso é respeitar o aluno, isso é respeito mútuo. É acreditar que o aluno, por mais que ele seja aquele baderneiro que só senta com a turma do fundão, que não quer fazer nada, é acreditar que mesmo aquele aluno problemático, entre aspas, ele merece ser respeitado enquanto pessoa, ele merece receber um voto de confiança de que ele é capaz de se envolver, de que ele é capaz de aprender, né? Então, todo ser humano merece sim confiança, todo aluno merece confiança, né? O professor merece, ou melhor, o professor deve aceitar esse aluno como ele é e acreditar que ele vai ser capaz de se autogerir, né? O Rogers ainda defende, né, que a iniciativa e a capacidade de escolha do aluno devem ser ressaltadas, né? Na escola tradicional, o aluno não tem voz, ele não tem poder de escolha, é o professor quem determina o que vai acontecer na aula, né? Para Rogers, não, isso não é uma postura respeitosa, né? Para Rogers, o aluno deve ser respeitado na sua capacidade de tomar iniciativa, de definir o que ele quer fazer com ele próprio, né? Por quê? Porque o ser humano é esse ser que deve se construir a si mesmo, né? Isso é próprio da natureza humana, né? Rogers ainda defende, né, que o foco não deve estar em quem ensina, ou seja, o foco não deve estar no professor, mas em quem aprende, né? Não é o professor que deve de ter o melhor lugar, o melhor espaço na sala, né? É o aluno que tem que ser botado no centro do processo de ensino, né?
É o aluno o centro da sala de aula, né? O verdadeiro ator dentro desse cenário. É a verdadeira pessoa que vai conseguir gerar aprendizagem, gerar desenvolvimento. Porque, para Rogers, é o sujeito que se constrói a si mesmo, não é o professor que constrói o aluno, né? É o sujeito que deve se construir de forma autônoma. Então, ele deve estar no centro do processo e não o professor, né? Não esse outro sujeito, porque o outro sujeito não tem poder de construir, né, o indivíduo. Rogers ainda defende que a avaliação ela deve apreciar o rendimento escolar do aluno, garantindo especialmente o seu autorrespeito. A avaliação não deve ser aquela coisa que o professor faz para humilhar, para expor as falhas, as deficiências do estudante, né? É na avaliação que o aluno deve, em primeiro lugar, ser respeitado e aprender a se respeitar, a se reconhecer, reconhecer suas potencialidades, aquilo que sabe fazer, né? Em síntese, a gente pode dizer aqui, né, que o professor deve de ter, o que a gente vai discutir melhor no próximo vídeo, daqui a pouquinho a gente vai ver melhor também discutindo o texto lá da professora do 6º ano, né? Em síntese, o que o professor deve de ter são atitudes de facilitador, né, para que ele promova uma aprendizagem, não atitudes de professor, de alguém que professa verdades prontas que estão aí no mundo, né? Ele deve ser um facilitador. E o que é basicamente isso, né? O que é um professor facilitador? De que forma esse professor se diferencia do professor tradicional, né? Ele é alguém que é autêntico, né? Como eu dizia para vocês, ele é alguém que está disposto a ser uma pessoa em primeiro lugar, né? A se colocar na relação com o aluno como um ser humano falível, como alguém que sente, que tem que expressar também o seu lado humano, né? Ou seja, ser autêntico, estar disposto a ser uma pessoa, a ter e viver os sentimentos e as ideias do momento, né? Ou seja, ter inseguranças, aceitar que ele não sabe tudo e expor as suas incertezas para os alunos, né? Enfim, compartilhar com os estudantes as suas percepções, os seus sentimentos, os seus pensamentos sobre a realidade, né? Que é uma coisa que o professor tradicional não faz, né? Escondido atrás daquela imagem super rígida, né? Super técnica, né? De alguém que não tem que expor sentimentos. Por quê? Porque sentimentos não vêm ao caso, né? A gente tem que simplesmente manipular o comportamento do aluno e pronto. Quanto mais técnico você for, melhor você vai conseguir fazer isso, né? Então, acho que o Rogers vem atender muitos anseios de quem se incomodou com Skinner, tá? De quem olhou para aquela teoria do Skinner e falou, gente, mas isso não, né, eu não acho respeitoso. Então, Rogers é esse cara aí que talvez esteja atendendo os anseios de muita gente aí, né? Por uma teoria mais respeitosa com o ser humano, né? Para Rogers, o facilitador, que não é mais um professor, né, que professa verdades, ele é alguém que deve ter, né, para ser um facilitador, confiança plena no aluno, né? Ou seja, ter a convicção de que a outra pessoa, o aluno, é fundamentalmente merecedor de crédito, tá? Por mais que às vezes o professor queira dizer, não, mas se eu deixar esse aluno sozinho, ele não vai conseguir se construir a si próprio, não vai rolar, ele não vai fazer. Não. O professor, para ser um facilitador, precisa ter confiança incondicional no outro, né? Ele precisa dar crédito incondicional a todos os seus estudantes, né? Ele também o ter confiança, né? É uma habilidade também descrita como ter apreço, ter consideração pelo outro, né? Uma consideração incondicional, um apreço incondicional ao seu aluno, né? Acreditar que todo mundo é merecedor da minha confiança, né? Que todo mundo vai se desenvolver se você der liberdade, né? Todo estudante vai aprender se você permitir a ele que isso aconteça, né? Se você confiar nele. E por fim, um facilitador também precisa, para que seja um facilitador, né, ter compreensão empática, né? O que é isso? Compreender as reações íntimas do aluno, né? A pessoa que é empática é essa, que consegue se colocar no lugar do outro, que consegue perceber as coisas que estão acontecendo com o outro pela visão do outro, né? Ou seja, é como vestir a carapuça do outro, né? Ou seja, compreender as reações íntimas do aluno, se colocar na situação do outro, né? Ver pelos olhos do aluno, que é uma coisa que o professor tradicional normalmente não faz, né? Imagine, o professor tradicional vai tentar se colocar no lugar do aluno, entender o que o aluno pensa. Não, o processo não está centrado no aluno, né? Ele está centrado no professor.
O que interessa é o que o professor pensa, o que o professor julga como bom, o que o professor julga como correto dentro da sala de aula. Não me interessa o que o aluno pensa, né? Inclusive esse é um posicionamento bem skinneriano, né? Não me interessa o que se passa na cabeça do aluno, não me interessa o que ele queria fazer, o que ele intencionava, porque as intenções não vêm ao caso, o que vem ao caso é a resposta, é o comportamento que o aluno emite, né? Então, de novo, ó, só para frisar, Rogers está falando sobre um posicionamento teórico completamente divergente de tudo aquilo que a gente já discutiu até aqui com Skinner, tá bom? Sei que por enquanto ficou assim meio abstrato, talvez, né? A gente está falando sobre filosofia, está falando sobre posicionamento, sobre ideais pedagógicos, filosóficos, de vida e etc. Talvez esteja um pouco abstrato demais, tudo isso que a gente está discutindo até aqui. Então, na sequência, eu quero discutir, quero ler alguns trechinhos do texto que eu passei para vocês lerem essa semana, um texto escrito pelo próprio Rogers, que vai estar contando para a gente os experimentos de uma professora de 6º ano que pegou todas essas ideias de Rogers e foi colocar na prática dentro de uma sala de aula. Então, esse texto é super legal porque ele fala para a gente um pouquinho sobre esse cotidiano, como é que é uma sala de aula que adota essas ideias do Rogers. Então vamos discutir esse texto, que acho que vai ajudar a clarear um pouquinho, né? Vai deixar de ser tão abstrata essa nossa discussão, e a gente vai entender um pouquinho melhor também o que é na prática isso que o Rogers está propondo. Então bora lá pegar o texto. Então, os experimentos de uma professora do 6º ano é um texto que vai estar entremeando aí cartas que o Rogers recebeu de uma professora do 6º ano, né, que relata um pouco das experiências de sala de aula dela. E esse texto tem, então, relatos dessas cartas e também intervenções do próprio Rogers, né, que vai estar explicando ali, vai estar contextualizando, vai estar, inclusive, analisando essas experiências que a professora faz, né, mas basicamente é a professora que está falando com a gente aqui, né, é um texto do Rogers, né, de um livro extraído do Rogers, mas basicamente é a professora que está dando o relato dela, né. Vamos começar dando uma olhada aqui no contexto, né? Como é que era a turma com a qual essa professora do 6º ano resolveu trabalhar, resolveu colocar em prática as ideias aqui do Rogers, né? O texto diz pra gente, eu tô lá na página 12 dele, né? Eu vou ler ali daquela parte do experimento, né? Tem um parágrafo que começa assim. O ano passado foi o meu 13º ano de magistério em escola elementar, ou seja, não era uma professora novata, 13 anos aí, né? Ensinar em todas as 6 séries primárias, a gente está falando aqui dos Estados Unidos, né? São 6 séries primárias, não é como no Brasil, que hoje em dia são 5, né? A classe mencionada no documento, originariamente com a intenção de ser apenas uma espécie de diário pessoal, era uma das mais difíceis com que eu já havia trabalhado em matéria de disciplina, falta de interesse e problemas familiares, ou seja, era uma classe muito problemática, né? De longe, assim, uma das mais difíceis que a professora já tinha enfrentado. Havia 36 no grupo, ou seja, não era uma turma pequena, né? Com um QI variável de 82 a 135. Isso daqui é uma coisa, né, não se faz mais hoje em dia, não se mede mais o QI das crianças, mas na prática, né, aqui nessa provavelmente década de 50, 60, ainda se fazia esse tipo de coisa, especialmente em escolas americanas, né? Você media o QI das crianças, inclusive agrupava elas em séries, né, divididas por QI. Mas enfim, era uma série muito heterogênea, né? QI 82 a 135, quer dizer aqui que você tem crianças com QI, com coeficiente de inteligência aqui mais para baixo e outro também mais alto, né? Ou seja, você tinha crianças aqui de vários perfis aí, né? Muitos eram socialmente desajustados, insuficientemente capacitados ou com distúrbios emocionais, ou seja, muitos eram rotulados ali com crianças problema, né? Esgotei todos os recursos na tentativa de superar as situações, mas fiz progressos mínimos, né? Ou seja, uma professora que já tinha tentado de tudo, mas nada tinha dado certo, né? Eram notórios os variados problemas de disciplina. Muitos alunos tinham de ir constantemente à diretoria ou ser submetidos a sindicâncias por diversas faltas. Suas atitudes e comportamentos mantinham-nos em agitação constante, ou seja, tinha aluno que era só na sala da direção direto, né? Muitos eram suspensos por certos períodos. Acresce que os pais não cooperavam ou se opunham em defesa deles,
a maior parte tecendo a sua história para responsabilizar os professores ou a escola pelos problemas dos filhos. Ou seja, né, aquela classe assim que é só problema, né? É nessa classe de 6º ano que a professora vai trabalhar colocando em prática ali as ideias do Rogers, né? O que essa professora fez, mais especificamente, né? Como que ela começa o trabalho? Comecei, tô ali na página 13, dizendo à turma que ia pôr em execução uma experiência. Expliquei aos alunos que durante um dia eu deixaria que eles fizessem o que bem entendessem, né? Ninguém precisaria empenhar-se em coisa alguma que não quisesse fazer. Já pensou, professora? Chega num dia na sala e fala, bora lá, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Se vocês quiserem. Se vocês não quiserem, tá bom, também não precisa fazer nada, né? Foi basicamente essa a postura dela. Vamos fazer uma experiência assim por um dia, né? Isso foi combinado. Muitos iniciaram projetos de arte. Ou alguns desenharam ou pintaram quase o dia inteiro. Outros liam ou trabalhavam exercícios de matemática e de outras matérias. Durante todo o dia, o ambiente ficou excitado. Muitos estavam tão interessados no que faziam que não quiseram ir ao recreio ou sair para o almoço. Olha que bacana, né? Você deu liberdade para as crianças, elas se engajaram. Foram fazer coisas diferentes, né? Nem todo mundo foi estudar matemática, mas teve gente que foi estudar até matemática, espontaneamente, né? E as crianças se engajaram tanto que algumas não quiseram nem sair para o recreio, né? À tarde, interroguei-os para avaliar a experiência, ou seja, um dia inteiro que eles faziam o que eles queriam. De tarde a gente parou, então, para avaliar como é que tinha sido o dia, né? Os comentários foram interessantíssimos. Alguns mostravam-se confusos, aflitos, porque o professor não lhes dizia o que fazer e lhes assinalava tarefas específicas, ou seja, teve aluno ali que estranhou, né? Mas muitos gostaram da experiência, né? Embora alguns tenham achado meio estranho. Então começou assim, como uma experiência, mas a professora, né, falou, bora lá, vamos tentar fazer isso por mais um pouco de tempo, né? No primeiro dia tá bacana, teve gente que não gostou, mas muitos alunos se adaptaram bem a essa coisa do deixar o dia livre aí, vocês definem o que vocês vão fazer. Vamos prolongar então um pouco a experiência, vamos prolongar por mais tempo. O que a professora fez na sequência? Na manhã seguinte, no segundo dia, levantei a ideia de um contrato de trabalho. O que é isso? Dei-lhes folhas datilografadas com a lista de todas as nossas matérias e sugestões sobre cada uma, ou seja, um papel em que a professora escrevia lá o que as crianças tinham que estudar, o que era o programa lá do 6º ano, né? Havia um espaço em que eles exporiam os seus planos e os apreciariam depois de completos, ou seja, eles tinham que completar lá no contrato de trabalho o que eles iam querer fazer. Eu planejo para mim fazer isso, aquilo, aquele um e aquele outro, dentro desse planejamento aqui da professora, né, da escola ali, dentro do programa de ensino, né? E depois que as crianças fizessem as atividades, elas iam avaliar, né, iam apreciar o que elas tinham feito, né, ou deixado de fazer ali de dentro do contrato. Cada criança escreveria o seu contrato por um dia, ou seja, é um contrato que vale só por um dia de trabalho, né? Começou o dia, eu faço meu contrato, hoje eu quero fazer isso, aquilo, né? Se planejavam, escolhendo ali as áreas que pretendesse trabalhar, planejando o que gostaria especificamente de fazer. Então as crianças escolhiam livremente o que elas iam estudar, o que elas iam fazer na escola naquele dia. Terminado algum exercício, treinamento, crítica, etc., ou seja, as crianças terminaram qualquer coisa que elas tinham se proposto a fazer, elas tinham que verificar e corrigir o próprio trabalho, usando o manual do professor, ou seja, não era mais o professor que fazia a correção, eram as crianças que se corrigiam. O texto seria guardado numa pasta junto com o contrato, ou seja, as crianças começaram a guardar, documentar dentro de uma pasta tudo o que eles faziam, né, como tarefas, tudo que tinha sido conquistado naquele dia de trabalho, né? E eles guardavam isso junto com o contrato. Então, o que eu me propus a fazer, o contrato, mais o que eu fiz como resultado naquele dia, né? Será que dá certo um negócio desse, né? Um pouco dos resultados, né, que a professora observou. Página 14, né? A professora diz assim: o maior problema que eu tive de enfrentar foi o da disciplina. Lógico, né? A gente já vai até supondo que
imaginar que não vão ser todos os alunos que vão querer fazer alguma coisa, né? Imagine se deixar assim livre para a criança fazer o que quiser, não. Vai ter aluno que não vai fazer porcaria nenhuma, né? Então a gente já vai supondo que esse tipo de coisa vai acontecer, né? Então, de fato, a professora está dizendo aqui, um dos maiores problemas que ela enfrentou foi mesmo o da disciplina, né? Por quê? Havia muitos problemas individuais na classe e verificou-se certa regressão em matéria de controle, né? Ou seja, as crianças parece que pioraram o comportamento, né? Desde que se suspenderam os controles externos do professor. Desde o momento que o professor não dizia mais o que ia ser feito, parece que o comportamento da sala piorou, né? Parte da dificuldade veio do fato de que eu deixava as crianças se sentarem onde e com quem quisessem. É lógico, né? Aqueles alunos que geralmente o professor é quem define, não, você fica de um lado, você fica do outro da sala, você nunca vai fazer grupo com aquele lá, porque aquele lá e esse daqui junto não dão certo, né? Quando o professor para de fazer isso, é lógico, as crianças vão se sentar onde e com quem elas querem, né? E os problemas, entre aspas, aqui os alunos problemáticos, né, se reuniram uns com os outros e passava a maior parte do tempo brigando verbal e fisicamente, atormentando-se um ao outro e, em geral, trabalhando pouquíssimo, o que trouxe para mim outro problema, né, um problema de ordem interna, né? A professora logo começou a ficar muito preocupada com aqueles alunos que estavam ali sem fazer nada, né? Enfrentei momentos difíceis, né? Olha que legal, a professora se colocando, né, como ser humano aqui, né? Em primeiro lugar, se colocando como alguém que tem dúvidas, como alguém que tem receios, como alguém que tem medo com relação ao trabalho que está fazendo, né? Ou seja, como alguém que é ser humano ali na relação profissional, né? Na relação com o aluno. Então a professora diz, né, enfrentei momentos difíceis, vendo-os a nada fazer e preocupada com o seu progresso, suas façanhas e etc. Mas, olha que bacana, tinha de me lembrar constantemente que esses alunos falharam quanto ao antigo programa. Ou seja, esses alunos estavam falhando ali naquela aula não dirigida, não diretiva, mas eles também já tinham falhado na escola tradicional, né? Em que mesmo sobre o regime anterior, eles jamais chegaram a cumprir as suas obrigações, né? Ou seja, eram alunos que mesmo com o professor ali dizendo faça isso, faça aquilo, faça aquele outro, eles não faziam, né? Ou seja, continuava o que era antes, né? Não tinha motivo para um grande desespero, né? Porque na verdade a realidade continuava a mesma, né? Ou seja, agora eles apenas pareciam estar fazendo alguma coisa, né? Eles não faziam, de fato, mas olha que legal, eles já pareciam estar fazendo alguma coisa. Por quê? Porque a professora via algum nível de engajamento entre aqueles alunos. Eles faziam o contrato, eles tentavam se envolver com alguma coisa na aula. Tá certo que eles brigavam muito, tá certo que eles não tinham um comportamento muito produtivo durante o trabalho, mas ao mesmo tempo, eles parece que estavam querendo fazer alguma coisa, que era uma coisa que não tinha antigamente, né? Naquele sistema mais diretivo, naquela proposta mais tradicional de ensino, né? Então, olha que bacana. A professora parou de dirigir os alunos, problemas de comportamento surgiram, mas não eram problemas novos. Eram problemas que a professora já estava enfrentando naquele outro sistema da escola tradicional, né? Mas bora continuar, que a professora fala mais resultados na sequência dessa prática que ela fez com os alunos, né? Bora pular página 17, vou pegar o último parágrafozinho dela. Cada dia começava informalmente, então aqui um pouco da rotina da professora para a gente entender, né, um pouquinho melhor como é que era o passo a passo dela, né, como é que começava um dia de aula nessa escola, na sala dessa professora, né. Cada dia começava informalmente. A primeira tarefa do aluno ou aluna era projetar o seu plano de trabalho ou seu contrato. Então, a primeira coisa que eles faziam era definir o que eu vou fazer hoje. Hoje eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, fazer aquele outro, né? Faz o contrato. Algumas vezes, as crianças planejavam em grupos de 2 ou 3, né? Havia constante autoagrupamento e reagrupamento, né? Assim como a retirada do grupo por trabalho individual. Então, olha que interessante. O professor não precisa dizer, trabalho em grupo agora, vamos definir em grupo o que a gente vai... Não, os alunos mesmos se organizavam, se reuniam, às vezes desfaziam o grupo, se viam a necessidade de fazer um trabalho mais individualizado, ou seja, o professor não precisava ficar dizendo o que os alunos tinham que fazer, os alunos faziam, e os alunos faziam coisas que normalmente os alunos fazem numa sala quando o professor manda
fazer, né? Mas a professora segue, né? Logo que ficava pronto o contrato, ou seja, passado esse momento inicial, a criança começava a estudar ou trabalhar no seu plano. Poderia trabalhar numa tarefa ou num plano quanto tempo quisesse e fosse necessário. Quero ficar a manhã inteira só fazendo matemática? Beleza, vai aí a manhã inteira. De tarde você faz as outras coisas, né? Lembrando que aqui a gente está falando de um contexto de escola em que as crianças ficam na escola um longo período, né? Então, ela poderia trabalhar numa tarefa ou no plano quanto tempo quisesse ou fosse necessário. Como eu não era livre, a professora, né, para descartar-me do tempo previsto pelo currículo estatal, ou seja, como a professora não poderia, né, fazer o que ela bem entendesse, ela tinha lá um plano de ensino, ela tinha as exigências da escola para seguir, né, ela assinalava o tema que as crianças deveriam desenvolver no período de uma semana, para que elas levassem isso em consideração nos seus projetos. Ou seja, essa semana a gente tem que estudar isso. Escolhe aí. Você vai escolher como é que você vai fazer, o que você vai fazer. Mas o que a gente tem para fazer essa semana, de acordo com o plano da escola, é isso daqui. Então, né, discutimos também a aprendizagem que deveria ter numa sequência, especialmente em matemática, né, de modo a dominar uma parte antes de passar a outra de nível superior. Ou seja, a professora também orientava, ó, não adianta você tentar fazer essa última coisa de matemática sem ter feito essas antes, tá bom? Então, não pula, tá bom? Você vai ter que começar por aqui, se você quer fazer matemática, né? Descobriram que o texto continha uma introdução e essa parte uma demonstração especial para cada uma, exercícios que permitiam dominá-la e testes para avaliar a sua compreensão, ou seja, manipulando ali os materiais, os livros, né, o material que a professora fornecia para os alunos, eles descobriram que tinha uma parte ali do texto que ia explicar para eles o que eles tinham que fazer e uma parte ali do material basicamente em que eles iam exercitar o que eles entenderam, né? Ou seja, as crianças começaram a sacar como é que o material didático estava organizado e começaram a se virar, começaram a aprender usando o material didático sozinhas, né? Quando sentiam que já estavam preparados para prosseguir, eram livres para fazê-lo. Não era a professora que dizia, agora você já aprendeu isso, você pode ir aprender outra coisa, né? Determinavam o seu próprio ritmo, começavam no nível a que tinham acesso e continuavam até onde eram capazes ou automotivados, né? Então era a própria criança que dizia até onde ela ia estudar, até onde ela ia parar naquele dia de trabalho, né? Perguntavam-me constantemente, mas como você lhes ensina pontos e conceitos novos, né? Como é que você, professora, está ensinando a tua turma e o que a tua turma tem que saber, né? Quem indagava, evidentemente, estava convencido de que não há aprendizagem a menos que o professor dite, dirija ou explique. A professora respondia que eu não ensinava. As crianças é que se instruíam a si mesmas e umas às outras. Olha, é bacana isso, né? Mesmo naquela classe super problemática, a professora observou que não, peraí, as crianças estavam se auto-instruindo, elas estavam se construindo enquanto sujeitos, elas estavam construindo a sua própria aprendizagem. O professor não precisava ficar ali em cima, dizendo o que fazer, né? O professor não precisa ser o único entendido dentro do processo como aquele capaz de ensinar. As crianças se ensinam a si mesmas, né? Foi o que a professora começou a observar. Ou seja, parece que essa experiência dela, né, de deixar as crianças se autodirigirem, definirem o que elas iam querer estudar, né, parece que era uma experiência que estava dando resultados, né, as crianças estavam aprendendo. Mais um pouquinho da rotina delas, né? Sempre que as crianças sentiam a necessidade de discutir problemas de indivíduos, grupo ou classe, ou seja, sempre que surgia um problema ali na sala, né, alguma questão de comportamento, de divergência entre colegas, ou alguma questão individual que as crianças traziam, né, sempre que isso acontecia, arrumávamos as cadeiras em círculo, como em um seminário, né, e realizávamos uma sessão de semântica geral, ou seja, a gente fazia um debate ali, né, vamos resolver os problemas em coletivo, né. Não era a professora quem determinava o que ia ser feito. Funcionávamos também como um grupo só, em música, cantando, e em educação física, ou seja, existiam atividades ali dentro da sala que a professora conseguia, né, que os alunos conseguiam se reunir em um grupo só para fazer todo mundo uma mesma coisa ao mesmo tempo,
né? Ou seja, por mais que os alunos estivessem elaborando planos de aprendizagem, né, os seus contratos ali muito individuais, existiam sim momentos dentro do processo em que as crianças trabalhavam em coletivo, né, em que elas interagiam entre si, né? Mas a professora continua dizendo para a gente, né, como é que foram especialmente os resultados dessa experiência agora, né? Dia a dia, percebe-se o crescimento em comunicação e em desenvolvimento social, né? Ou seja, as crianças estão mais livres dentro de sala de aula para se comunicar entre si, né? Para desenvolver essas interações sociais. Não há como se medir a diferença em atitudes, o aumento de interesse, o crescente orgulho de autorrealizar-se, mas se tem a certeza de que existem, ou seja, não dá para quantificar, mas a professora diz, eu tenho certeza de que meus alunos cresceram muito mais pessoalmente, né? Eles são mais interessados, as atitudes deles melhoraram, né? Não é mais aquela turma problemática, agora eles têm orgulho em conseguir fazer as coisas por si próprios, né? Eles estão mais motivados a estarem dentro da escola, né? E como poderia um professor avaliar a autodisciplina, né? O que é fácil para um pode não ser para o outro, né? Não é o professor aqui que vai ficar definindo se o aluno se realizou, se ele não se realizou, ou seja, é o aluno que se autoavalia, né? É o aluno que pensa sobre si próprio aqui agora, né? Consequentemente, a gente tem tudo isso, né? Um aluno mais engajado, mais interessado. As fichas de relatório são apenas uma indicação, essas fichas de relatório são avaliações que os alunos faziam de si mesmos, né? São apenas uma indicação, mas sei que as crianças estão tão satisfeitas quanto eu com a melhoria das notas e a redução dos conflitos entre umas e outras, ou seja, as crianças pararam de brigar entre si, né? Pararam não, diminuíram os conflitos entre si e as notas delas também melhoraram, ou seja, as crianças começaram a aprender mais. Tudo bem que eram notas que as próprias crianças se davam, mas elas se davam de modo muito honesto, muito sincero. Olha o que a professora diz. Ao avaliar o seu trabalho, percebo como as crianças se tornam mais compreensivas, conscientes da sua capacidade e como existe relação entre as notas e o que realizam. Ou seja, as crianças não estão atribuindo nota para uma coisa que elas não fizeram, né? É coerente a postura delas ao se autoavaliarem, né? Raramente as modifico, ou seja, raramente a professora modifica as notas que as crianças se atribuíram, né? Quando às vezes o faço é para melhorá-las, ou seja, as crianças não estão nem trapaceando, entre aspas, no jogo, né? Porque elas entenderam que elas estão ali para se construir a si próprias, né? Não é o professor, não é a nota que vai determinar o que elas vão ser, o que elas vão aprender, ou enfim, qualquer outra coisa, né? Não está nesse agente externo a aprendizagem, né? Não é daí que parte o motorzinho, mas parte da própria criança, do próprio sujeito. Então, o tempo que a criança trapacear na nota, ela vai estar trapaceando com ela própria, ela vai estar trapaceando com a sua própria aprendizagem, né? E bacana a gente pensar isso, né? A gente está falando de crianças de 6º ano aqui, né? Crianças de 6º ano nos Estados Unidos devem ter aí por volta de 10, 11 anos, né? Não, a gente não está falando de pré-adolescentes, a gente, quer dizer, são pré-adolescentes, mas a gente não está falando de adultos aí, ou de adolescentes mais velhos, a gente não está falando de pessoas maduras, né? A gente está falando de crianças que estão demonstrando que conseguem, sim, gerir a sua própria aprendizagem, né? E vocês aí, dependendo da professora, dá bronca, né? Porque vocês não participam dos fóruns. Mas bora lá, a professora ainda continua, né? Não raro, quando vejo crianças que não estão fazendo o que eu acho que deveriam fazer, devo relembrar-me, né, ainda uma vez, dos objetivos finais e do fato de que não estão a realizar o que lhes é previamente exigido. Ou seja, a professora, quando via um aluno sem fazer nada, logo se acalmava e falava, tá, eles não estão fazendo nada, entre aspas? Não, peraí. Eles só não estão fazendo algo que eu gostaria que eles fizessem. Eles podem estar desenhando algo que esteticamente não me agrada, mas estão desenhando e isso estimula a imaginação, ou seja, eles estão desenhando alguma coisa, eles estão aprendendo, né? Eles podem não estar ocupados, como o professor geralmente espera que um aluno esteja em sala de aula, né? Mas quem sabe estão a refletir. E aí, quem sou eu, professor, para dizer o que esse aluno está pensando? De repente ele está agindo muito mais lá no pensamento dele do que eu imaginaria, né? Ele pode não estar fazendo nada, mas de repente ele está pensando, né? Está refletindo. Falam uns com os outros, mas isso é cooperação, ou seja, eles estão
batendo papo a aula inteira, mas, pô, eles estão aprendendo coisas, eles estão cooperando, né? E isso é aprendizagem também para se comunicar, né? Eles brigam, reagem com sinais exteriores, insultam-se verbalmente, mas ocorrerá que é isso que eles sabem fazer, né? Eles ainda estão aprendendo a fazer outras coisas, eles ainda estão aprendendo a se comunicar de outros modos. Então, olha que bonito, a professora tem uma aceitação que é incondicional dos seus alunos, né? E uma confiança muito grande de que por mais que eles pareçam estar não fazendo nada, eles devem estar fazendo alguma coisa, né? Ou seja, uma confiança muito genuína, né? Eles não aprendem bastante matemática, mas também estão compreendendo esta. E não se esquece do que compreenderam, né? Então, pode ser que eles não estejam aprendendo super bem, mas não, tudo bem. Na escola tradicional, eles também não aprendiam super bem, né? Pelo menos agora, o pouquinho que eles aprendem, eu sei que eles aprendem de fato, né? Eles não se esquecem disso. O melhor é que estão mais interessados na escola e no próprio progresso, né? Ou seja, eles têm mais motivação para ir para a escola. Arrisco-me a pensar que do nosso programa talvez resulte em menos desapreço, menos insucessos na escola, né? Talvez tudo isso que a professora esteja fazendo aqui com os alunos dela vá ajudar esses alunos no futuro a progredirem melhor na escola, né? A terem sucesso em outras séries, em outros momentos da sua escolarização, né? Então, é basicamente isso que a professora defende, né? Mas ela continua lá no texto. Página 22, mais um pouquinho do que as crianças aprenderam. Acho que também as crianças que tinham maior dificuldade para aprender fizeram um grande progresso. Algumas que tinham sido incapazes de guardar a tabuada de multiplicação, que deveriam ter aprendido no 4º ano, ou seja, crianças que estavam muito atrasadas para aprender coisas de matemática, né? Em junho, multiplicavam e dividiam frações com o mínimo de erros, né? Ou seja, as crianças realmente estavam aprendendo matemática, estavam aprendendo coisas que elas não tinham aprendido nem mesmo em séries anteriores, né? Não posso explicar exatamente o que aconteceu, mas pareceu-me que, ao mudarem o seu autoconceito, ao descobrirem que eram capazes, lograram êxito, né? Ou seja, a partir do momento em que o professor acreditou nos alunos, os alunos começaram a acreditar em si e começaram também a ter sucesso na sua aprendizagem, né? Os que se mostravam antes lentos para aprender tornaram-se rápidos para aprender, obtendo êxito sobre êxito, né? Ou seja, parece que realmente a experiência da professora aí surtiu bons efeitos, né? Ela colheu bons resultados, né? Nesse processo de acreditar muito fortemente no aluno, né? De se colocar diante da turma como um ser humano, como alguém que também tem hesitações, tem medos, tem os seus próprios sentimentos, né? Se colocar de forma absolutamente transparente, né? E o Rogers, na sequência aqui do texto, vai ajudar justamente a gente a entender um pouquinho o que é isso que a professora fez, né? Ele vai fazer aqui comentários sobre esse experimento, né? Ele vai ajudar a gente a entender o que tinha de ingrediente ali na prática dessa professora que fez os alunos aprenderem coisas que eles não tinham conseguido aprender até então, né? Ali na página 23, né, o Rogers vai falar um pouquinho sobre esse compromisso que a professora assumiu, né, sobre essa confiança muito grande que ela tinha na capacidade dos alunos se autodirigirem, né? O texto fala ali, né, que a senhorita Shield estava clara e profundamente comprometida com uma filosofia de confiança na autodireção e na liberdade, capazes de levar a uma aprendizagem mais dotada de significação. Não era um compromisso rígido. Na verdade, as suas dúvidas e vacilações pessoais estão entre os traços mais significativos do seu relato, porque indicam que tal via de acesso à aprendizagem pode ser efetuada por indivíduos imperfeitos, indecisos, que de maneira alguma se revestem de autossuficiência, né? Então, ó, duas coisas muito bonitas aqui na aprendizagem, na experiência da professora, né, que o Roger está falando pra gente. Primeiro, ela acreditou muito profundamente na capacidade dos alunos se autodirigirem, dos alunos conseguirem controlar, conseguirem guiar a sua própria aprendizagem, né? Ela confiou muito que eles eram capazes.
E em segundo lugar, ela se colocou, né, como eu vinha dizendo, ela se colocou nessa relação como um ser humano, como alguém que é imperfeito, como alguém que tem dúvidas, como alguém que hesita, como alguém que está com medo. Será que essa experiência vai dar certo? Né? Ela se coloca de forma genuína nessa relação, né? E o Rogers ainda continua a análise aqui, né? Ele diz: mas o importante é que não se tratava de simples técnica ou de um truque, né? Ou seja, ele está fazendo uma crítica aqui ao behaviorismo, né? O que a professora fez com os alunos dela não foi simplesmente usar uma técnica, um truque. Ah, toda vez que ele fizer esse tipo de comportamento, eu uso essa técnica. Eu aplico punição, eu aplico... Não, ela não estava simplesmente aplicando uma técnica. Embora ela lhe dê o nome de experimento, né, embora ela tenha chamado o que ela fez ali com a turma dela do experimento, né, que é um termo super behaviorista, né, bem científico, embora ela dê o nome de experimento, foi uma experiência em que acreditava e sobre a qual tinha convicções, né? Então é isso o que o Rogers vai defender, né? Por que deu tão certo essa experiência da professora? Porque a professora realmente acreditou, né? Acreditou naqueles seres humanos ali, acreditou no potencial daqueles alunos, que é uma coisa que a escola tradicional geralmente não acredita, né? A escola tradicional acha que se o professor não intervém, se o professor não age de forma extremamente diretiva, o aluno não vai aprender nada, né? Ou seja, é uma escola que parte automaticamente da desconfiança, né? Ela parte do descrédito do aluno, né? Do descrédito desse ser humano, é como se ele não fosse capaz de aprender, né? Se não for o professor ali dirigindo, se não for o professor dizendo o que deve ser feito, né? Mas o Rogers continua a análise da professora, né? Ele continua explicando pra gente por que deu tão certo, né? Finalzinho da página 23, né? Essa manutenção do que eu chamo de um foco interno de juízo ou de avaliação é de alta relevância. Quando o novo programa não funcionava nos termos desejados por ela, a decisão era sua. Decidiu-se que eram necessárias duas classes, a autodirigida e a dirigida pelo professor, embora a eventualidade não fosse prevista no plano inicial. Então, olha que interessante. É a professora, aqui na experiência que ela fez, quem define as coisas. Não é um plano que vem pronto. Ou seja, a professora também está se colocando como alguém capaz de gerir a sua própria classe, como alguém capaz de definir qual é a melhor metodologia para que ela própria trabalhe, né? Então não é só o aluno que se constrói enquanto aluno, que tem a liberdade para se construir enquanto sujeito. É a professora também que tem liberdade para se construir enquanto professora, né? É ela que tem que determinar o que é melhor para a sua própria prática, né? E é isso que ela faz. Ela começou de um jeito, viu que não deu certo, ela mudou, e ela mudou porque ela própria quis. Aquilo foi uma decisão dela, né? Ou seja, ela própria estava construindo. Ela não estava só estimulando a autonomia dos seus alunos, ela própria estava sendo uma professora autônoma, né? Aí o texto continua. Aberta ao que ia se evidenciando, incluindo seus próprios sentimentos e intuições e fundando o seu modo de julgar em tais evidências, mostrava-se flexível em face da situação observada e tomava as medidas apropriadas. Ou seja, a professora se colocava como ser humano, como alguém que tem medo, como alguém que tem incertezas, e diante de tudo isso, ela ia revendo o seu posicionamento, sem medo de assumir: eu tomei uma decisão errada, eu acreditei que toda a minha turma conseguiria se autodirigir, então eu vou voltar, vou dar um passo atrás, né? Esse é o tipo de coisa que um professor na escola tradicional não faz, né? O professor não assume o erro, ele não se assume como alguém capaz de errar. Por quê? Porque o professor deve ser esse ser infalível, né? Deve ser essa pessoa que sabe mais do que o aluno. Não, é essa pessoa quase sobre-humana, né? Como se ele não tivesse o direito de ter medos, de ter receios ou mesmo de cometer erros, né? E o Rogers continua no texto, né? Não era a sua intenção a de agradar a alguém ou de a seguir o modelo correto. Vivia, atuava e decidia numa situação fluida, né? Lembra aquela ideia? O ser humano se constrói à medida que ele vive, né? O ser humano não é uma coisa acabada, ele vai se transformando no seu dia a dia. E a professora fazia exatamente isso, né? Ela ia se transformando, ela ia decidindo como agir, ela ia fazendo as suas escolhas à medida que os problemas iam aparecendo, à medida que ela ia experimentando, né?
capacitava-se dos elementos que mais a ameaçavam e enfrentava em si e por si mesma abertamente os riscos da sua experiência, né? Aquilo que eu dizia, ela era autônoma, ela era quem definia, né, o que ela ia fazer em sala de aula, era ela quem escolhia ser aquela professora que ela estava batalhando ali, que ela estava tentando se tornar dentro da sua prática, né? Não era alguém que vinha dizer o que ela tinha que fazer, não era um modelo, uma técnica, uma metodologia pronta que ela seguia de forma estrita, né? Mais um pouquinho, né? O Rogers ainda está explicando pra gente aqui por que deu tão certo a experiência da professora, né? Uma das evidências do compromisso, né, da senhorita Shield com o grupo e as suas potencialidades reside no modo como se ouve com problemas inesperados, ou seja, uma das chaves aí para a gente entender por que deu certo é analisar o que ela fazia quando aparecia um problema inesperado, né? Duvido que ela tenha claramente previsto o ceticismo dos pais, né? Se a gente lê ali durante o texto, né? Muitos pais desacreditavam, muitos pais fizeram críticas severas ao trabalho dela, né? O trabalho que ela estava fazendo com as crianças, né? Mas aqui, como em outras áreas, ela confiou na capacidade do grupo de lidar com o problema, né? Ou seja, ela não se abalava diante de uma adversidade, diante de uma crítica que chegava. Ela confiava, e ela confiava especialmente nos alunos com quem ela estava lidando, né? A livre discussão da situação suscitou maneiras construtivas de ajuda para resolver o assunto, né? Outra coisa, não era ela sozinha quem tomava as decisões, né? Lembram? Sempre que eles tinham um problema, o que eles faziam? Eles se juntavam em grupo, né? Eles faziam um círculo, ela diz lá, né? Que eles faziam um círculo e resolviam em coletivo os problemas. Então, sempre que algum pai, sempre que vinha alguma crítica de casa, alguém dizendo, não, mas isso que vocês estão fazendo não é aula, ou essa professora não quer mais ser professora, ela deixou de ser professora, né? Sempre que vinha uma crítica ou algum problema, ou algum pai colocava alguma objeção ao trabalho que estava sendo feito, não era a professora quem definia sozinha o que ia ser realizado dali para frente, né? Era o grupo de alunos, né? Eram eles ali que também ajudavam a tomar essas decisões, né? A serem parte dentro do processo, né? Tudo isso que a gente está falando aqui sobre o texto, né, todas essas ideias da professora, né, tudo isso que ela fez, colocou na prática dela, a gente vai entender um pouquinho melhor no próximo vídeo, né, quando a gente for continuar lendo outras coisas do Rogers sobre o que o professor deve fazer, sobre como que ocorre a aprendizagem do estudante, né. Então, à medida que a gente for avançando nas nossas leituras, a gente vai especificar um pouquinho melhor o que é esse papel do professor, como é que o professor deve agir, né, diante do estudante. Eu trouxe aqui essa experiência da professora de 6º ano só para a gente conseguir entender um pouco na prática, né, de modo um pouco mais concreto, como é que é a transposição dessas ideias do Rogers para dentro de sala de aula. Então, espero que já tenha dado para, né, ter um gostinho da teoria, entender um pouquinho mais ou menos do que a gente vai falar no nosso próximo vídeo, e também vocês já começarem a se programar aí para as próximas leituras que a gente vai fazer. Então, tá bom? Era isso por enquanto, a gente se vê no próximo vídeo e lá nos fóruns do AVA para continuar essa conversa. Tchau, tchau!